E a segunda crença limitante que eu vou trazer para ti é aquela que diz assim: não sou bom o suficiente. Será mesmo? Essa crença limitante aqui, pessoal, é uma crença que vai fazer a gente entrar naquela espiral do fracasso, aquela espiral do não desenvolvimento, aquela espiral da depressão. Por quê? Porque no momento que eu não sou bom o suficiente para alguma coisa, eu deixo de fazer. E ao deixar de fazer, eu comprovo, eu realmente fico cada vez mais longe de ser bom naquilo. Então, cada vez que eu faço, que eu aplico realmente essa crença limitante, realmente ela se torna uma verdade e na próxima vez ela é maior. Então eu não sou bom o suficiente hoje, amanhã muito menos, depois de amanhã muito, muito menos, e essa crença ela só vai se reforçando ao longo do tempo, pessoal. Então, não ser bom o suficiente é uma crença aí que eu vejo surgir normalmente, ou por uma experiência pessoal, que eu vejo que é um pouco mais raro realmente, porque o ser humano ele tem essa resiliência, ele tem essa vontade de superar as adversidades, porque a nossa vida é assim. A vida, eu digo vida não de vida do dia a dia das pessoas, mas a vida do ser humano como espécie, realmente, foi uma vida de desenvolvimento, de batalhas, aí, de superar adversidades. Realmente a gente precisou passar por muita coisa nesses últimos milênios aí para a gente conseguir se desenvolver como a gente é hoje. Então a vida do ser humano como entidade, ela realmente exigiu essa resiliência. Então eu acredito que essa crença limitante de eu não sou bom o suficiente, ela não se configura muito uma crença pessoal. Mas onde eu vejo essa crença muito forte, realmente, muito sendo aplicada, surgindo de uma forma muito grande, muito acelerada, é na escola, pessoal. Ah, como assim, John, na escola? Sim, eu vejo essa crença ela surgir na escola porque eu passei por isso. Vejo muita gente passar. Por quê? Porque na escola a gente não se sente bom o suficiente. Por quê? Porque o nosso sistema de ensino hoje, ele não é o mais adequado. Por quê? Porque ele passa uma régua aí nas disciplinas que precisam ser, que as pessoas, as crianças, no caso os adolescentes, precisam dominar. Só que as pessoas são seres complexos, são seres que têm habilidades diferentes. Então, realmente eu não posso me sentir mal ou me sentir que eu não sou bom o suficiente se eu não fui bem em todas as matérias ali que são disponibilizadas na grade curricular daquela escola ou aí realmente do Ministério da Educação. Porque a pessoa às vezes não tem como ser boa em matemática, história, geografia, ciências em geral, realmente educação física, educação artística, educação religiosa. A pessoa não vai ser bom em tudo. A pessoa vai ser bom em algumas coisas e nem tão boas em outras, e tudo bem, porque o ser humano ele é assim. Mas a escola passa essa régua, e no momento que eu não alcanço aí a minha competência, por exemplo, em matemática, ou em português, ou em geografia, aí eu me sinto que eu não sou bom o suficiente. E realmente tu ver outras pessoas indo bem, tu te sente cada vez mais que tu não é bom o suficiente para aquilo. E eu já passei por isso, porque eu me lembro que quando eu era aluno aí no ensino fundamental e no ensino médio, tinha uma matéria que realmente era muito complexa para mim, eu não entendia, eu não tinha gosto por aquela matéria e eu tava sempre na corda bamba, que era história. Eu nunca fui bom o suficiente em história. Eu me achava que a história não era para mim, coisas relacionadas à história não era para mim. Mas, pessoal, vejam, história é o fundamento da nossa existência. A gente precisa saber história, entende? E não é a história que ensinam no colégio. No colégio eles te ensinam uma parte da história aí que eles acreditam que seja importante para nossos atuais modelos aí, econômicos, filosóficos, né, ideológicos. Mas a forma como era ensinada para mim realmente não era uma forma que me fazia ter gosto por aquilo. E eu não desenvolvi esse gosto e eu não ia bem nas provas. Eu me sentia que não era suficiente. E eu só fui conseguir mudar essa minha concepção, mudar esse meu entendimento, quando eu comecei a estudar para a faculdade, para o vestibular, na realidade, e que, como eu gostaria de fazer o curso de Direito, eu sabia que História era um peso importante. E aí eu fui fazer uns cursinhos aí que haviam na internet, e eu me deparei com um curso aqui, eu não sou patrocinado para isso, mas eu vou falar porque realmente me ajudou muito, faz parte da minha história, que é o curso do Descomplica. Descomplica, os professores lá do Descomplica, eles tinham uma maneira diferente de ensinar história. Realmente eles ensinavam história aí em umas aulas multidisciplinares, história e geografia, história e sociologia, história e filosofia. Eram 2, 3 professores aí conversando
e te mostrando como era a questão geográfica, qual era a história daquela época, como pensavam, sentia um pensador que vivia naquela época ali, que influenciava ou não aquele tipo de situação, como que se desenvolveu. E aí eu comecei a entender melhor o todo. Então quando eu entendi melhor o todo, eu comecei a pegar gosto aí realmente pelos estudos de história. E hoje é uma das matérias que eu consigo me sair melhor, tanto na faculdade, quando eu fiz, quanto na vida como um todo. Realmente eu tenho uma paixão aí por história agora muito desenvolvida. Eles ensinavam por filmes, por séries, então era muito legal e era muito divertido e muito gostoso estudar história. Vejam como eu precisei de alguns anos para conseguir superar essa minha crença limitante de que eu não era bom em história, ou que eu não era bom o suficiente em diversas áreas da vida. A gente pode ser bom o suficiente, basta que a gente se dedique, basta que a gente tenha uma maneira, um método aí para que a gente aprenda de uma forma gostosa realmente, uma forma que não nos sobrecarregue nesse sentido. E aqui tem aquela velha frase aí, um ditado popular que a gente escuta e que é muito verdade, que se encaixa aqui. Se um sapo for ser avaliado pela sua capacidade de subir em árvores, ele nunca vai ser bom o suficiente. Ditado popular aí, uma frase extremamente verdadeira e atual. Não dá para avaliar o sapo pela capacidade de subir em árvore. Ele não tem essa capacidade. E se tu ficar avaliando ele, ele sempre vai ter uma avaliação insuficiente, porque ele não sabe subir em árvore. Essa é a lógica. Realmente essa é a metáfora. No ensino básico é a mesma coisa. Se tu avaliar o aluno, ele precisa ser bom em português, matemática, história e geografia. É isso que ele precisa ser bom. Agora, outras competências, aí uma competência mais artística, uma competência mais espiritual, isso não é avaliado. Uma competência leitora, a pessoa pode ler muito em casa, aí, realmente ir bem em português, literatura, sei lá, mas em matemática, contas, ali a parte mais exata, a parte mais lógica, essa criança ou esse adolescente não tem muita familiaridade. E tudo bem, porque são competências diferentes. Mas eu vejo que hoje o ensino já está começando a dar uma mudada, tem aquela questão da não reprovação geral, né? Vai reprovar numa matéria, tu avança aí no teu estudo, no teu ensino, e aí tu só recupera aquela que tu não foi muito bem. Isso já é uma evolução aí no ensino, realmente isso é muito bom e a gente vai realmente vendo que as coisas começam a mudar. Mas aquela classe, como era há 50 anos atrás, continua sendo a mesma. 30 alunos, um professor, um mestre, né? E já saiu daquele patamar mais alto, agora o mestre já está no mesmo nível dos alunos, mas ainda é uma questão muito expositiva, o aluno tem que anotar, não participativa, né? Algumas escolas aí que tem essa parte participativa dos alunos se destacam aí em competições regionais, nacionais, internacionais, entre outras situações. Então, não sou bom o suficiente é uma crença limitante aí, extremamente importante e que afeta muita gente, normalmente iniciadas aí, arraigadas, criadas essa crença quando a gente passa pelo período escolar.